Então, bom dia a todos e todas. A gente vai fazer uma aula de revisão rápida sobre os conteúdos que a gente viu nas aulas de 1 até 8 aqui em Cálculo 2. Então, a gente vai passar por todos os tópicos que a gente estudou, claro que não com toda a profundidade, isso aí vale a pena depois vocês revisarem, mas pelo menos a gente dá uma contextualização sobre tudo que apareceu, tá bom? Então, lá no início, nas duas primeiras aulas, a gente focou no estudo de sequências. Então, o nosso objetivo principal lá no estudo de sequências, é claro que o estudo de sequências pode ter diversos aspectos, certo? Aqui em cálculo 2, o aspecto que a gente estuda é o aspecto do cálculo do limite de sequências, tá bom? Então, a gente tem uma sequência AN, em geral o índice roda nas naturais, em alguns casos você precisa enfim, começar no índice 2, 3, por alguns motivos técnicos, às vezes até índices negativos, mas o objetivo não é esse, né? Saber onde a sequência começa e tudo mais. O objetivo é determinar o valor do limite de AN, tá bom? E aí, para a gente atingir esse objetivo, a gente trabalhou com diversos tópicos, certo? Incluindo coisas que a gente estudou em cálculo 2, em cálculo 1, desculpa. Só um minutinho, pessoal. Desculpem, pessoal, voltei. Então, o que eu estava falando, vou repetir, porque eu até misturei os cálculos. Um dos objetivos, quer dizer, o principal objetivo é o estudo dos limites, e a gente trabalha, inclusive, com conteúdos que a gente viu em cálculo 1 para calcular alguns dos limites, tá bom? Então, eu apresento os 5 teoremas principais que a gente estudou aí na primeira parte. O primeiro teorema faz uma relação muito clara entre aqui o que a gente está estudando em sequência e o que a gente estudou lá em cálculo 1. Então, eu tenho uma sequência n e eu consigo exibir uma função que, quando avaliada nos números naturais, coincide com a minha sequência AN. Por exemplo, exponencial de n, né? Pensa na sequência exponencial de n. Eu posso considerar a função exponencial de x, que tem domínio nos reais, por exemplo, e essa seria a minha função, certo? Então, a gente pode fazer esse tipo de analogia. Se a gente, então, tiver essa função e a gente souber calcular o limite da função, em que x aqui, eu estou pensando como variável real mesmo, tá bom? O limite lá do cálculo 1. Então, o limite da minha sequência n também vai ser o mesmo L que a gente tinha antes, tá bom? Então, isso é importante da gente saber. Então, se você identificou lá uma função, utilize esse teorema aí, que vai dar tudo certo. O teorema 2, ele traz as propriedades operatórias ou operacionais aí dentro dos limites. A gente viu propriedades muito similares lá em cálculo 1, certo? E a gente traz aqui para o cálculo 2 também. Então, ele diz que se eu tenho duas sequências que têm limite, as duas têm que ter limite, esse é um dos erros principais que acontecem nesse estudo, ambas devem ter limite, e aí, se isso acontecer, o limite da soma é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites, o limite do produto é o produto dos limites, e o limite do quociente é o quociente dos limites, desde que a sequência que está no denominador não tenha limite zero, tá bom? Então, são essas propriedades aí que a gente tem. Mas lembre-se, para utilizar essas propriedades, eu preciso que ambos os limites existam, tá bom? Um erro muito clássico é aplicar essa propriedade com limites, com sequências cujo limite não existe. Então, só tomar esse cuidado. O teorema 3 é o que a gente chama de teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. Então, meu objetivo é descobrir o limite de uma determinada sequência que eu estou chamando de Bn. E se eu conseguir limitar minha Bn por An e por Cn, por baixo e por cima, respectivamente, e tanto a sequência que está por baixo quanto a que está por cima, se ambas tiverem o mesmo limite L, então o limite da que está no meio também é L. Tá bom? Então esse é um teorema bem importante e a gente utiliza ele em diversos casos. Um outro teorema bem relevante assim, na hora da gente calcular o limite é o teorema 4. Eu tenho uma sequência em que eu sei calcular o limite e eu tenho uma função que é contínua nesse L, tá bom? Então esse teorema está falando, olha, para você calcular o limite de f de AN, você pode primeiro calcular o limite do AN e depois aplicar f nesse limite. Então, a gente pode trocar aí, de certa forma, a posição da função com o limite. Isso é muito importante, principalmente quando a gente está trabalhando com, sei lá,
limite da secante de alguma coisa, limite da tangente de alguma coisa, limite da exponencial de alguma coisa. Geralmente, esse alguma coisa a gente tem controle, a gente sabe calcular o limite. E aí, para calcular o limite da coisa toda, você utiliza o teorema 4. Tá bom? E o teorema 5, ele é um teorema mais teórico, certo? Mas ele também é importante, porque é com ele que a gente descobre que diversas sequências são convergentes. A gente, às vezes, nem sabe direito quer dizer, não é que a gente não sabe direito, a gente não consegue, em geral, aplicar os outros teoremas, porque a sequência tem algumas particularidades, e o teorema 5 fala, olha, se você conseguir uma sequência que você consiga provar que é monótona, ou seja, ou é toda crescente, ou é toda decrescente, ou é toda não crescente, ou é toda não decrescente, se uma dessas coisas acontecer, e essa sequência for limitada, ou seja, ela é tanto limitada superiormente quanto inferiormente, então ela tem que ser convergente. Então esse é um teorema realmente muito forte, e a gente utiliza em alguns aspectos, tá bom? Então, essa é a primeira parte aí dessa nossa fase 1 do curso, tá bom? E a gente não pode esquecer de alguns limites importantes, tá bom? Por exemplo, o limite de 1 sobre n elevado a r quando r é positivo é zero, tá bom? Então, esse que você pode usar sem se preocupar em provar. O limite, um dos limites fundamentais aí, né, do cálculo, o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, é o número de Euler. E, por exemplo, o limite menos 1 elevado a n não existe, aquela sequência que fica alternando entre menos 1 e 1. Menos 1, 1, menos 1, 1, e assim por diante. Claro que a gente podia elencar várias outras, mas eu trouxe essas aqui para destacar. E, enfim, vocês devem ter anotado alguns limites importantes também. Ok, na segunda parte dessa nossa prova 1, a gente começou a estudar séries. Então, a gente tinha n uma sequência, e eu queria dar uma interpretação para essa soma de n igual a 1 até infinito de AN. Geralmente, né, quando a sequência está com o índice rodando os naturais, a gente tem a série associada sendo de n igual a 1 até infinito. Aí, claro, né, se o n estiver rodando, sei lá, nos naturais maiores ou iguais que 10, a série associada seria a partir do n igual a 10. Tá bom? A Letícia fez uma pergunta, quando acontece uma mudança de variável. Eu não entendi muito bem, Letícia. Depois, se você quiser, não sei exatamente onde é, mas se você quiser ou perguntar agora ou depois, fica à vontade, tá bom? Sim, assim, quando a gente troca o n por x. Tá, é aqui. Uhum. Isso. A gente continua com o x ou a gente tem que voltar para o n? No caso, no resultado. Tá. Assim, no fundo, tem muita gente que faz sem nem passar pelo x. Eu não costumo tirar nenhuma pontuação, tá bom, pessoal? Mas eu acho que é interessante você passar pelo x para você mostrar que você está usando lá os resultados de cálculo 1, certo? Porque o x geralmente a gente pensa que está rodando aí nos números reais e tudo mais. Aí seria legal, né? Você só, assim, você faz a conta com o x, depois você só conclui voltando para o n, por exemplo. Acho que seria legal assim. Tá bom? Beleza. Ótimo, então. Então, o que eu estava falando, a gente pode, enfim, dependendo da sequência, isso aqui vai mudar um pouquinho, mas a gente precisa dar uma interpretação para isso. O que é somar todos os termos de uma sequência, né? Um pouquinho anti-intuitivo falar sobre isso. Então, basicamente, a gente constrói coisas que a gente chama de somas parciais. Então, dado uma sequência n, eu quero estudar essa série. O que é uma soma parcial? É você somar até um determinado índice k. Então, eu pego os k primeiros termos da minha sequência e somo eles. Então, essa é a nossa késima soma parcial. A gente pode usar o símbolo de somatório, né, e a gente chega nisso. Então, eu defino, né, esse objeto como sendo o limite dessas somas parciais. Essencialmente é isso que é a minha série. Então, assim, no fundo, né, se a gente for parar para pensar, o estudo de séries é basicamente o estudo de sequências, mas é uma sequência bem específica que vem de somas de elementos de sequências anteriores, de elementos anteriores. Certo? Então, o que é uma série, se a gente for parar para pensar? Bom, uma série, basicamente, é o limite de uma sequência que é a chamada sequência de somas parciais. Tá bom? Então, como eu tenho uma sequência agora SK, então o S1 é o A1, o S2 é o A1 mais A2, o S3 é o A1 mais A2 mais A3, e assim por diante. Então, eu estou construindo uma sequência SK, e eu vou dizer que a minha série é convergente se
a minha soma parcial, na sequência de somas parciais, for convergente. Eu digo que minha série é divergente se acontecer o contrário, ou seja, a minha sequência de somas parciais for divergente. Na prática, não é muito comum a gente olhar para somas parciais, tá bom? Na prática, a gente usa outros teoremas para conseguir provar que é convergente ou divergente. Apesar de que, em alguns casos, a gente vai usar somas parciais. Então, a minha primeira sugestão é a seguinte: se você conseguir uma fórmula para sua SK, você deve usá-la, tá bom? E aí você vai simplesmente utilizar essas definições iniciais, tá bom? Dois exemplos aqui que a gente trabalhou aí durante nossas aulas de exercícios. A gente tem aqui uma sequência geométrica, certo? Então, a n é sempre t elevado a n. Então, um exemplo é 1, 2, 4, 8, 16, 32. Você vai multiplicando de 2 em 2. Ou ainda, 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, e assim por diante. Você vai multiplicando de meio em meio a cada passo que você dá na série. A gente conseguiu provar que a soma parcial tem valor dado por isso. Claro que se o t for diferente de 1, certo? Essa expressão só pode ser utilizada assim se o t for diferente de 1. E, além disso, é possível provar que o limite de SK, né, o limite desse camarada aqui, quando o t tiver módulo menor do que 1, vai dar exatamente 1 menos 1 sobre 1 sobre 1 menos t, tá bom? E aí, portanto, essa série aqui ela é convergente. Percebam que essa série que a gente está estudando, a gente está começando do n igual a 0, o que não é um problema para a gente. A minha sequência n está indo de n igual a 0 até infinito, e isso não é problema nenhum, porque a gente considera a série a partir do zero. Tá bom? Então, as adaptações devem ser feitas. Outro exemplo é a sequência 1 sobre n vezes n mais 1. Tá bom? Então, é possível, enfim, provar que SK é dado dessa forma. Ela é uma série telescópica, certo? E aí o limite da sequência é 1, tá bom? Ou seja, a série é convergente. Então, aqui, eu não estou usando teoremas, certo? Que apareceram, eu estou simplesmente exibindo uma fórmula para SK. A maioria dos casos a gente não vai apresentar fórmulas para SK, mas a sugestão aqui é, se você conseguir apresentar, você deve usar, ok? E aí a gente começa os nossos teoremas. Um primeiro teorema que é extremamente importante, pessoal, e eu sempre sugiro que seja o primeiro teste que você faça em qualquer série que você esteja estudando. Você está estudando essa série aqui, por exemplo, n indo de 1 até infinito. Se você precisar fazer adaptação, n igual a 0 até infinito, n igual a 3 até infinito, não tem problema nenhum. E o que você vai fazer vai ser olhar para o termo geral. Não é mais sequência das somas parciais, nem nada. É o termo geral da minha sequência, tá bom? Então, é simplesmente o AN. Se esse camarada não tiver limite zero, esse teorema está falando que a série já é automaticamente divergente. E aí você não precisa fazer mais nada, tá bom? Isso significa que a maioria dos exercícios que a gente vai pegar vão conter sequências cujo limite é zero. E uma coisa que o pessoal costuma errar falou que o limite da sequência é zero, disse que é convergente, mas isso é falso, tá bom? Então, se o limite da sua sequência for zero, você não consegue concluir de cara se é de um jeito ou se é de outro. Pode acontecer tanto um quanto o outro, vai depender da sua sequência. Então, esses dois exemplos, eles não podem fugir da nossa cabeça, tá bom? 1 sobre n, a série harmônica, ela é divergente, enquanto que 1 sobre n quadrado é convergente. Percebam que os termos gerais, 1 sobre n e 1 sobre n quadrado, ambos vão para zero. Tá? Então, não se esqueçam desses exemplos aqui. Um outro teste que a gente aprende vamos pensar agora que eu estou numa sequência, eu verifiquei que o limite é zero, então eu preciso buscar por testes para fazer. O primeiro teste que a gente apresentou foi o chamado teste da integral. Então, eu tenho que a minha sequência n é dada por imagem de uma determinada função nos naturais, como aconteceu lá atrás, né? Então, sei lá, eu tenho n quadrado vezes exponencial de menos n. Pegou essa sequência. Bom, você pode considerar a função x quadrado vezes exponencial de menos x. Certo? É isso que a gente faz. Se essa função ela for contínua, positiva e decrescente, você vai poder aplicar o teste da integral da seguinte maneira. Você vai calcular a integral imprópria. Aqui de 1 até infinito, porque eu estou pensando que a série está indo de 1 até infinito, tá bom? Mas se tiver que fazer adaptação, você coloca aí de 2 até infinito, de 3 até infinito, ou do jeito que você achar que é importante fazer. Se essa integral imprópria for convergente, então a série também é convergente. Se a integral imprópria for divergente, então a minha série também é divergente. Tá bom? Então é um teorema muito importante, muito forte.
Em geral, o pessoal tem dificuldade, né? Porque a gente não pode sempre aplicar esse teorema. Primeiro porque nem toda sequência vai ter a função associada, tá bom? Do jeito que a gente espera. O segundo ponto é que nem sempre calcular a integral imprópria vai ser fácil. Como vocês já sabem lá de cálculo 1, a parte de integração, existem integrais que são simples, existem integrais que não tem primitiva elementar, né? Então não tem toda essa situação para ser analisada. Por exemplo, quais são os exemplos de coisas que a gente pode aplicar pelo teste integral? Essas duas aqui, por exemplo, de forma mais geral, o que a gente chama de série P, ou P-série. Então, essa série aqui é chamada de P-série, ou de série P, você escolhe. Ela vai ser convergente sempre que o P for maior que 1, e ela vai ser divergente se o P for menor ou igual que 1. E isso, então, está mostrando que esse exemplo aqui, ele realmente acontece. Tá bom? Um erro comum que o pessoal costuma cometer é dizer que, vamos imaginar que eu fiz a conta lá da integral e deu 2. Aí o pessoal vem e fala, não, então essa integral aqui ela é convergente e dá 2 como resposta. Isso não é verdade em geral, tá bom, pessoal? Então, esse aqui pode dar 2, esse aqui pode dar, sei lá, 1, alguma coisa, certo? Então tem que tomar esse cuidado, porque esses valores não necessariamente são iguais, tá bom? Mas o importante nesse momento pra gente é decidir se é convergente ou se é divergente. O valor da série aí é outra história, tá bom? Um outro teste que a gente aprendeu foi o teste da série alternada. Então, para aplicar o teste da série alternada, eu preciso ter uma série alternada desde o começo. E o que é uma série alternada? É uma série que, à medida que você vai calculando somas parciais, sempre que você olha lá uma soma parcial, sempre fica positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Tá bom? Então, na verdade, a minha sequência, ela é formada por termos alternantes, certo? Negativo, positivo, positivo, ou o contrário, né? Positivo, negativo, negativo. Bom, se você tiver uma sequência nessas condições, isso aqui já vai acontecer naturalmente. Você precisa que o AN seja decrescente e que o limite de AN seja zero. Se isso acontecer, você vai concluir que a sua série é convergente. Esse teste, pessoal, ele é muito utilizado quando a gente está estudando lá na frente série de potências. Tá bom? Então, levem esse teste aí até o fim da nossa aula de hoje. Tá muito também para a prova, claro. Por exemplo, né, a série menos 1 elevado a n sobre n, ela é uma série alternada, certo? Por quê? Porque o AN é 1 sobre n, que são sempre termos positivos. Bom, a nossa AN é decrescente, né, claramente, e o limite dela é zero. Então, por exemplo, essa série aqui, pelo teste da série alternada, ela é uma série convergente, tá bom? Percebam que, se a gente for escrever os primeiros termos da minha série, ficaria menos 1, mais meio, menos 1/3, mais 1/4, menos 1/5. Assim por diante, olha o sinal aqui alternando. Então, para aplicar a teste da série alternada, isso tem que acontecer, tá bom? Só tomem um cuidado, pessoal. Esse negativo aqui não necessariamente está falando que o número é negativo, né? Por exemplo, menos o cosseno de π. Apesar de ter o sinal negativo aqui, o cosseno de π é menos 1, certo? Aí ficaria menos com menos, ficaria mais. Então, não é necessariamente o sinal, tá bom, pessoal? É saber se o número em si é positivo ou negativo. Seguindo, a gente estudou também 2 testes da comparação, que é o teorema 2.4 e o teorema 3.1. Esse aqui é o que a gente chama de teste da comparação, e esse aqui a gente chama de teste da comparação no limite. Mas, basicamente, ele dá informação no seguinte sentido. Eu estou interessado em estudar a série dos ANs, tá bom? A série dos ANs. Se eu conseguir limitar meu AN por cima, e eu souber que essa sequência de cima tem série associada a convergente, então a série do AN também vai ser convergente. E se eu limitar a minha AN por baixo, e essa limitação por baixo tiver série associada a divergente, então a minha série do AN vai ser divergente, tá bom? É muito comum, pessoal, a gente pegar séries, fazer boas comparações, só que, por exemplo, eu limito a minha AN por cima e descubro que essa série aqui é divergente. O teorema 2.4 não diz nada sobre esse caso, tá bom? Então a gente não conclui nada, certo? Então tomem esse cuidado. Você tem que, além de limitar, você tem que saber que ela, por exemplo, se você limitar por cima, a de cima tem que ser convergente. Se você limitar por baixo, a de baixo tem que ser divergente. Tá bom? Se aconteceu alguma coisa que não se encaixe nessas condições, acaba não dando certo. A Letícia perguntou se basta ter sinal positivo e negativo. Sim, o número, na verdade, tem que ser negativo e o número tem que ser positivo. Tá bom? Isso é o suficiente mesmo.
Só tem que tomar esses cuidados, né? Porque ter o sinal, simplesmente, como eu mostrei mais cedo, imagina que eu faço assim, ó, menos cosseno de π, menos cosseno de 3π, não, desculpa. Fazer assim, mais cosseno de 2π, menos cosseno de 3π, mais cosseno de 4π. Isso aqui, na verdade, não é uma série alternada, apesar de a gente ver aqui sinal negativo e sinal positivo. Sinal negativo e sinal positivo. O cosseno de π é menos 1, o cosseno de 2π é 1, o cosseno de esse cara aqui é menos 1, esse aqui é 1. Então, na verdade, eu estou fazendo isso aqui, eu estou somando 1 mais 1 mais 1 mais 1. Tá bom? Então, tem que tomar esse cuidado. Essa aqui, ela não é alternada, certo? Então, tem que ser o número tem que ser positivo e o número tem que ser negativo. Bom, do teorema 2.4, a gente tem que comparar com coisas que a gente conhece. Não adianta eu ficar tentando comparar com coisas que a gente não tem ideia do que acontece. Então, assim, a gente conhece série geométrica, a gente conhece SP-série, a gente conhece outras séries que a gente estudou durante a nossa essa primeira parte. Então, tem muitos exercícios que vocês fizeram lá que vocês podem utilizar a comparação. Tá bom? Professor, Pode falar. existe algum exercício que somente o teste da comparação resolva? Ou a maioria resolve por outras coisas e pelo teste da comparação também? Assim, dizer que é só pelo da comparação, eu acho que é um pouco forte demais. Mas, assim, eu penso em vários exercícios que o teste da comparação é o ideal, digamos assim. Por exemplo, sei lá, como é que a gente resolveria essa aqui? Eu, particularmente, já penso automaticamente no teste da comparação, certo? Mas, se tem outro, bom, não tenho certeza. Pode ser que tenha, tá bom? Então, assim, é muito difícil falar, só dá para usar esse ou só dá para usar aquele. Mas eu acho que existem exercícios que saem de forma muito mais simples pelo teste da comparação em relação a outros. Tá bom? Seguindo, pessoal, a gente fez a definição, a gente quebrou, na verdade, séries convergentes em dois casos, certo? Então, basicamente, a gente tem isso aqui, a gente tem que uma série de potências, ela pode ser convergente ou ela pode ser divergente, é o que a gente estava trabalhando antes. E aí a gente quebrou as convergentes em absolutamente convergentes e condicionalmente convergentes. Tá bom? Então, eu digo que uma série é absolutamente convergente se ela for convergente, ela tem que ser convergente, e a série do módulo de AN também é convergente. E eu digo que uma série é condicionalmente convergente se a série é convergente e a série com um módulo é divergente. A gente tem exemplos de séries que são absolutamente convergentes e a gente tem exemplos de séries que são condicionalmente convergentes. E claro, né, existem as séries que são simplesmente divergentes. Tá bom? Bom, um ponto importante, uma pergunta que a gente poderia se fazer. Beleza. Se a série for convergente, a gente percebe que a série do módulo pode ser convergente, pode ser divergente. Certo? Então, e por outro lado, a gente tem o seguinte. A série do módulo aqui é divergente e a série sem o módulo aqui é divergente. Bom, a pergunta é, bom, será que eu consigo alguma coisa se eu sei que a série do módulo é convergente, por exemplo? Então, o teorema 2.5 vem dizer o seguinte. Se a série com o módulo for convergente, ou seja, se eu tiver numa série que é absolutamente convergente, ela vai ser convergente. Tá bom? Percebam aqui, olha a sutileza. Parece que é a mesma coisa, mas não é, tá, pessoal? Aqui eu estou trabalhando com a série com o módulo e aqui eu estou trabalhando com a série sem o módulo. Tá bom? Esse teorema fala, se com o módulo for convergente, automaticamente sem o módulo também é. E por que esse teorema é bom? Porque quando a gente trabalha com esse tipo de série, a gente tem uma série de termos positivos. Tá bom? E quando a gente olha, por exemplo, teste da comparação, o que ele pede? Que os termos sejam positivos. Então, por exemplo, eu posso aplicar o teste da comparação, em alguns casos, não posso aplicar o teste da comparação aqui, mas posso aplicar aqui. Se eu provo que aqui é convergente, eu ganho de graça que aqui é convergente. Então, esse teorema ele é muito bom nesse aspecto. E importante dizer que não vale a volta, tá, pessoal? Existem séries que são convergentes, mas o módulo, né? Essa série com o módulo não é convergente, ou seja, é divergente. Por exemplo, menos 1 elevado a n sobre n, ela é uma série convergente, mas se você tacar o módulo aqui, fica a série harmônica, certo? Como a gente falou mais cedo, o teste alternado, da série alternada garante isso.
e o teste da P-série garante isso. Nem precisa provar mais, tá, pessoal? Pegou uma série harmônica, já pode falar que é divergente. E aí eu trago uma interpretação minha, tá bom? Na minha percepção, acho que vale a pena trabalhar dessa forma. Por quê? Por que a gente trabalha com a série do módulo de AN ao invés de trabalhar com a N? Bom, primeiro, porque se você conseguir garantir que essa é convergente, automaticamente a outra também vai ser convergente, pelo teorema 2.5. Então, por exemplo, seno de n sobre n ao quadrado. A gente sabe que o seno de n pode assumir valores positivos ou negativos. Então, por exemplo, essa série aqui, ela não é de termos positivos, portanto, eu não posso aplicar nenhum teste de comparação, por exemplo. Mas se você aplica o módulo, ela passa a uma série com termos não negativos. E, bom, aqui eu posso aplicar, por exemplo, o teste da comparação. O seno varia entre menos 1 e 1. Como esse cara aqui é sempre de termos não negativos, eu posso limitar por baixo por 0. Por cima por 1 sobre n quadrado. E aí, como a série de 1 sobre n quadrado é uma série convergente, então essa aqui com módulo é convergente. E o que o teorema 2.5 fala? Bom, se com módulo é convergente, sem módulo também é. Tá bom? Então, acabou que eu nem precisei estudar essa série aqui de forma geral. Tá bom? Professor, Oi. não sei se você consegue fazer isso tão rápido assim, mas se no caso essa função fosse seno de n dividido por n, você poderia fazer exatamente a mesma coisa com 1 dividido por n ao quadrado? E provar que ela é Então, convergente desse jeito? com essa, acaba não funcionando, eu vou te explicar o porquê. Porque, deixa eu fazer aqui no cantinho. Por exemplo, se fosse seno de n sobre n. O que você faria com o módulo? Isso aqui vai ser menor ou igual que 1 sobre n, né? Só que a série de 1 sobre n, ela é divergente. Então, o que eu fiz? Eu consegui limitar por cima e a série é divergente. O teste da comparação fala, olha, esse caso, o teste da comparação não resolve. Certo? Porque eu limitei por cima por uma que é divergente. Então, essa aqui pode ser divergente, mas pode ser convergente também. Então, o teste da comparação acaba não informando nada pra gente. Entendi, É claro? obrigado. Aí o seno de n sobre n tem que Professor, trabalhar um pouco mais. nesse caso, a gente poderia determinar que ela é divergente, fazendo o limite? Seno de n sobre n, você fala? É, isso. A princípio, assim, eu pelo menos não consigo enxergar que é divergente de cara, não. Porque o limite de seno de n sobre n, quando n for para infinito, é zero, né? A gente pode, inclusive, usar o teorema do confronto para provar isso. Sim. Aí, como o limite é zero, a princípio, de novo, né, pode ser tanto convergente quanto divergente. Então, seno de n sobre n vai ser uma série um pouquinho mais complicada. Pelo menos pensando dessas formas que a gente está pensando, certo? Tranquilo? Professor, Oi? por que o seno está entre 0 e 1 sobre n ao quadrado? Não, o seno, ele está entre menos 1 e 1, né? Só que quando você passar o módulo de qualquer coisa é sempre maior ou igual que zero e sempre menor ou igual que 1. Aí quando você dividir por n ao quadrado em todo mundo, que é um número positivo, né? Aí essa parte aqui fica zero, que é o que a gente escreveu aqui. Essa parte aqui, bom, colocar o n ao quadrado dentro do módulo não vai alterar nada, né? Vai ficar isso aqui. E 1 sobre n ao quadrado tá aqui. Certo? Então Beleza. sai do fato do seno estar entre menos 1 e 1. Tranquilo. Essa é uma informação, inclusive, bastante útil, tá, galera? Nos exercícios. Não se esqueçam. Seno e cosseno sempre entre menos 1 e 1. Ok, então, pessoal. A gente conseguiu avançar aqui nesses testes. Vamos para os últimos dois testes que a gente aprendeu, que a gente usa muito, certo? Então, vale a pena lembrar deles, certo? O teste da razão e o teste da raiz. Eu, inclusive, trago um do lado do outro, porque eles dizem quase a mesma coisa. A única coisa que difere é que no teste da razão eu faço razão entre coisas, e no teste da raiz eu calculo raízes de coisas. Tá bom? Mas a conclusão vocês vão ver que é a mesma, certo? Então, imagina que eu estou estudando uma série e eu vou calcular o limite do quociente entre termos consecutivos da minha sequência n. Não é de somas parciais, pessoal, é da sequência. Calculou o limite, deu L. Se o L for menor que 1, você já conclui automaticamente que a sua série não somente é convergente, mas ela é absolutamente convergente. Ou seja, com o módulo e sem o módulo ela é convergente.
Limite dando maior que 1, a série é divergente. E o L igual a 1, você não consegue concluir nada e aí você tem que partir para outro teste. E acontece algo semelhante aqui no teste da raiz. A diferença é que você está calculando o limite da raiz enésima do módulo do AN. Bom, quando você faz isso, as conclusões aqui são análogas, tá bom? Então, esses testes são muito utilizados. Eu sei que tem muita gente que adora o teste da raiz, da razão. Bom, da raiz tem um pessoal que gosta também, mas da razão eu acho que o pessoal gosta muito. E é muito comum o pessoal, antes mesmo de fazer lá o teste do Teorema 2.1, fazer logo o teste da razão. Sugiro que faça antes o teste do termo geral. Se realmente o limite do termo geral for 0, você parte para o teste da razão. O pior que pode acontecer aqui para você seria encontrar limite igual a 1. Certo? Se der limite 1, aí você vai ter que procurar outro teste, não tem o que fazer. Mas eu sei que muitas pessoas gostam de aplicar já direto. O primeiro teste que aplica, depois do teste do termo geral, é o teste da razão. Se você quiser, pode fazer isso. E que nem eu falei, o pior caso vai ser quando o limite for 1. Certo? Só tomar cuidado, porque às vezes calcular esses limites assim não é tão fácil, tá bom, quanto parece. Então deixo todas essas sugestões aí para vocês. Bom, depois a gente comentou algumas coisas teóricas que, enfim, não vão aparecer na prova, mas acho que vale a pena comentar. A gente estava estudando, assim, simplesmente convergência ou divergência de séries. Então eu dizia, essa aqui é convergente, essa aqui é divergente. Beleza, se é divergente, acabou, não tem mais o que fazer. Mas se ela for convergente, pode ser de interesse saber. Ok, ela é convergente, mas ela converge para onde? Para onde ela vai, né? Qual é o limite? Então, a gente tem algumas estimativas, por exemplo, a gente chama de S a soma toda, SK a soma parcial e RK o resto. Certo? Então, a gente percebe, né, que se ela for convergente, o SK vai se aproximando de S quando o K vai indo para infinito. Em alguns momentos, a gente precisa somente de 2 casas decimais, 3 casas decimais e tudo mais. Então, as estimativas estão trazem essa parte aí para a gente. Tá bom? A Letícia perguntou uma coisa sobre o teste da raiz da razão. A maioria das vezes, se consegue usar um, se vai poder usar o outro. É difícil de dizer, mas... Assim, o que eu percebo, né, é que, geralmente, se você consegue o teste da raiz, é muito, muito provável que você consiga o da razão. A volta eu não tenho muita certeza, não. Assim, pode ser que sim, pode ser que não. Acho que eu nunca pensei sobre. Tá bom? Só voltando aqui rapidinho. Então, a gente tem, assim, alguns resultados, né, para estimar valores de séries. Eu passei, assim, mais como curiosidade. Provavelmente vocês vão estudar isso em algum outro curso, ou até fazendo leitura aí nos livros. Tá bom? Um fato curioso, né, que séries absolutamente convergentes, elas sempre convergem para o mesmo valor, independentemente da ordem com que você está fazendo. Mudar a ordem, galera, essencialmente está mudando a sequência das somas parciais, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Então, independentemente de como você trabalha com as somas parciais, o valor é o mesmo. Enquanto que séries que são condicionalmente convergentes, isso não acontece, é um pouquinho anti-intuitivo, mas depois que você olha, né, pelo ponto de vista que a série é o limite das somas parciais, se você colocar somas parciais de um jeito, pode ser que ela eventualmente convirja para um valor, e se fizer de outro jeito, converge para outro, tá bom? Então, é isso que diferencia, essencialmente, os dois casos, não é somente aquela definição que a gente fez lá atrás. Séries importantes, né, que a gente vai comparar, então, série geométrica, série P, e tem várias outras, né, que apareceram aí no nosso curso, que vale a pena vocês olharem para elas. Finalmente, a gente chegou no que a gente chama de série de potências. Então, uma série de potências é caracterizada dessa forma, então, é um objeto nesse formato. Para evitar qualquer problema de expoente zero lá e tudo mais, 0 elevado a 0, a gente define isso aqui como sendo B0, é o primeiro termo, é simplesmente o primeiro termo da sequência, e o restante você pega lá as potências de x que vão aparecer, tá bom? A gente chama esse x0 aqui de centro da série, e, bom, um fato bem simples de verificar é que a série de potência é sempre convergente em x igual a x0. Por quê? Porque se você substituir x por x0, aqui isso aqui vai ser 0, 0 elevado a n vai dar 0, bn vezes 0 vai dar 0, soma de zeros é 0. Então, esse valor se reduz a b0, né, que é um número.
Então, se x for x0, não tem o que fazer, ela sempre vai ser convergente. Então, pergunta é, e os outros valores? Como é que isso se comporta? O teorema 3.2 vem dizer que para esses outros valores só existem 3 possibilidades. Primeira, é o caso que eu só tenho convergência no x0, né? Porque tem que acontecer, não tem outro jeito. Exemplo, esse aqui é um bom exemplo para isso. O segundo exemplo, séries que são convergentes séries de potência são convergentes em qualquer valor de x. Essas séries aqui são bem legais. E a gente diz que o raio de convergência aqui é infinito, que o intervalo de convergência é R, certo? E aí, independentemente do valor de x, substitui o x por 1 milhão, essa série vai ser convergente. Substitui por 2 milhões, vai ser convergente. Tá bom? E o caso, talvez mais, assim, um pouco mais, que se separa em casos, vai ser o caso 3, que eu vou ter uma coisa que a gente chama de raio de convergência positivo, tá bom? Então, eu tenho um R, um número positivo, em que, dentro do intervalo centro menos R, centro mais R, eu sempre tenho convergência. Fora, eu tenho divergência. E nas extremidades, eu tenho que testar. Certo? Então, a gente viu na lista de exercícios, a gente viu nas aulas também, que existem casos em que o intervalo de convergência é aberto dos dois lados, fechado dos dois lados, aberto de uns lados e fechado do outro. Então, é possível que aconteça de tudo. Vai depender essencialmente de quê? Da sua série de potências. Bom? Então, a pergunta aí, como é que a gente calcula esse raio de convergência? Geralmente pelo teste da razão, tá bom? Ou o teste da raiz. E aí a gente chega na parte final, né? Em que a gente verifica que... Por que é interessante estudar a série de potências? Primeiro, porque quando a gente coloca x aqui, a gente transforma isso aqui numa função. Agora eu tenho uma função de x. E eu sei que essa função está bem definida, pelo menos dentro do intervalo de convergência. É interessante, né? Assim, passa a ser interessante se o raio de convergência for positivo, certo? Ou infinito. Um dos dois casos. Raio de convergência zero acaba perdendo um pouquinho a graça dessa análise. Mas ok. Aí eu considero a função dada pela série de potências. Essa função ela é contínua, ela é derivável, a gente consegue derivar termo a termo, e além disso a gente consegue integrar termo a termo. Tá bom? É importante demais esse teorema, especialmente quando a gente pensa aí no que vem pela frente no nosso curso. O teorema 4.2 vem falar o seguinte, beleza. Imagina que eu tenho uma série de potências, eu posso definir a função associada. Beleza. Agora, será que eu posso fazer o contrário? Eu saio de uma função e tento encontrar uma série de potências que a representa? Então, o teorema 4.2 vem falar o seguinte, olha, se você puder fazer isso, então, se uma determinada função coincidir com uma determinada série de potências, então, na verdade, eu sei muito bem quem é o candidato à série de potências. Basta eu trocar Bn pelas derivadas enésimas avaliadas no centro da série sobre n fatorial. Então, esse é um teorema bastante importante, mas aí tem essa condição, né? Eu preciso saber que a série de potências representa bem a minha função. E a gente sabe que existem exemplos de funções que têm a sua série de Taylor associada, mas elas não coincidem. Bom? A série de Taylor é simplesmente, então, definida dessa forma. É o que a gente chama de candidato à série de potências que representa a f. Tá bom? Então, dado uma função qualquer, qualquer não, né? Ela tem que ter derivadas aí de qualquer ordem. E por quê? Porque eu preciso calcular esses coeficientes aqui. Então, eu preciso calcular derivadas enésimas. A gente sabe que nem toda função tem todas as derivadas. Então, essa aqui é o que a gente chama de série de Taylor, e a gente vai se perguntar, será que a função e a sua série de Taylor coincidem? Em alguns casos, sim, em outros não. Tá bom? Os teoremas 4.3 e 4.4 vêm dizer assim, dá condições para garantir que as duas coisas coincidem. Por exemplo, como consequência, a exponencial coincide com a sua série de Taylor, o seno também, o cosseno também, essa função aí, 1 sobre 1 menos x, mas aí aqui eu tenho um pouquinho de restrição, né, porque o raio de convergência é 1 e tudo mais, mas todas elas representam, tá bom? E a gente vai focar essencialmente nessas representações, certo? É legal saber como é que descobre que a série de Taylor de exponencial é essa, mas é claro, não é tão simples você conseguir provar que é igual. Para essas funções mais simples, né, digamos assim, mais simples no sentido que a gente já trabalhou em sala, vocês não precisam fazer verificação que realmente coincide, tá? Então, se aparecer uma exponencial, pode usar que a série de Taylor é essa. Se aparecer um seno, se aparecer um cosseno, da mesma forma. Tá bom?
eu acho que é isso, certo? Que eu tinha para falar. E eu vou parar a gravação por aqui.